Todas as empresas feitas para vencer da pesquisa do Jim Collins tiveram uma liderança de nível 5 durante os anos mais críticos de sua transição de empresas boas para empresas excelentes. Foi fundamental a presença do líder de nível 5 nessas empresas. A expressão nível 5 que o Jim Collins criou se refere a uma hierarquia de competências dos executivos que ele começou a classificar em 5 níveis, do qual o nível 5 representa exatamente o topo, ou seja, o ápice dessa característica da liderança. Eles encarnam, ao chegar nesse nível 5, uma mistura de humildade e firme vontade profissional. Essas pessoas são ambiciosas, sem dúvida, mas a sua ambição é, antes de tudo, pela empresa, não em provento próprio. Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal, no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Eu sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial e investidor na Bolsa desde 2006. Aqui no Viver de Renda são mais de 650 vídeos publicados. Muito conteúdo, vale a pena você maratonar tudo, porque aqui é como se você estivesse aqui fazendo mais de 50 cursos gratuitamente. Aprenderam sobre educação financeira, sobre a mentalidade dos investidores, como controlar e encontrar equilíbrio, sobretudo nos momentos de correção, o que são os cisnes negros, como eles acontecem, né? O que fazer quando você se depara com um cisne negro na Bolsa de Valores, fazendo com que haja profundas correções, como pensam os grandes investidores, Warren Buffett, Howard Marks, Florian Bartunek, Henrique Breda, André Jakurski, André Esteves, Jorge Paulo Lema. Falamos sobre liderança à luz de ensinamentos de grandes executivos brasileiros como Jorge Gerdau, Roberto Setúbal, Jorge Paulo Lema, Norberto Odebrecht, Abílio Diniz. E tudo isso está aqui já disponibilizado nesses mais de 650 vídeos. Essa semana já estamos comemorando 2,5 milhões de visualizações. Isso é muito legal. Significa que as pessoas estão buscando conteúdo, informação. E esse é o nosso propósito aqui, compartilhar experiências, compartilhar coisas que eu vivi nesses 30 anos de consultoria, trabalhando no meio corporativo, junto a grandes empresas, trabalhando sempre com a alta administração, diretorias, presidências, conselhos de administração. E essa dinâmica do mundo empresarial, ter vivido isso, me ajuda muito no decorrer da minha trajetória, montando estratégias de investimento. E é isso que eu estou disponibilizando para você aqui gratuitamente. Se o conteúdo fizer sentido, deixa o like, compartilhe com os amigos, nos acompanhe nos nossos canais, né? E vamos juntos, vamos em frente. Estamos falando sobre liderança, estamos falando sobre Jim Collins, porque tudo isso é muito importante para que a gente possa entender um pouco sobre esse universo empresarial. Porque a gente investe não em combinação de letras e números, a gente se torna sócio das empresas, é disso que se trata. Nós estamos nos tornando sócios de algumas empresas que a gente escolhe para investir. Então a gente precisa saber com quem nós estamos nos associando e entender como funciona essa dinâmica das empresas. Voltando ao Jim Collins e sobre as lideranças de nível 5, né? Ele diz assim, olha, elas canalizam as necessidades do seu ego para longe de si e na direção de uma meta maior, que é construir uma empresa que prima pela excelência. Não é que os líderes de nível 5 não tenham ego ou interesses próprios. Na verdade, eles são incrivelmente ambiciosos, mas a sua ambição é voltada primeira e fundamentalmente para a empresa e não para si mesmos. Eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns executivos, com alguns líderes, exatamente com este perfil do nível 5. E é de fato isso aí. São pessoas que sabem de sua competência, sabem do seu conhecimento, da sua capacidade de realização, são absolutamente convencidos do seu talento, mas eles não canalizam isso como uma vaidade. Eles canalizam isso para a empresa, ou seja, para transformar essa empresa e fazer com que elas cresçam no decorrer do tempo.
Esse é o propósito que move eles, né? Bom, o Jim Collins, ele procurou fazer uma espécie de pirâmide mostrando a evolução desses níveis de liderança, né, até chegar no nível 5. Então, na base da pirâmide está ali o líder de nível 1, que é um indivíduo altamente capacitado, pessoa muito preparada, muito capacitada, está ali no nível 1. Para chegar ao nível 2, ele, além de ser altamente capacitado, ele também contribui com as suas capacidades para que sejam atingidos os objetivos de um grupo e trabalha de forma eficaz com outras pessoas, criando uma atmosfera de equipe. Então, o líder de nível 2, além de ser altamente capacitado, ele é também uma pessoa que forma equipes, que trabalha em equipes. Muito bem, ele, para passar para o nível 3, ele tem que ser um pouco mais do que o nível 1 e o nível 2. Ele precisa saber organizar as pessoas, os recursos, na direção da busca efetiva e eficiente de objetivos pré-determinados. Então, ele dá um rumo, né? Ele sabe organizar as pessoas e os recursos e colocá-los em uma direção certa. Ele tem uma competência a mais. Bom, quando ele vai para o nível 4, este líder ele tem como característica catalisar o comprometimento com uma visão clara e forte, bem como uma busca vigorosa dessa visão, estimulando padrões elevados de desempenho. Então ele não apenas consegue trabalhar em equipe, ele não apenas consegue formar equipes, ele também canaliza uma energia na direção de uma busca efetiva e eficiente, mas além disso, ele consegue canalizar tudo isso com uma visão, estimulando superação, estimulando alcançar resultados cada vez maiores. Há aí, neste momento, uma inquietude, uma vontade de bater metas o tempo todo, de superar os resultados o tempo todo. Após esse líder chegar nesse estágio, que é o líder eficaz, né, no nível 4, há aí a transformação deste líder de nível 4 em líder de nível 5. Ele consegue, na liderança de nível 5, construir a excelência de forma duradoura, por meio de uma mistura paradoxal de humildade e força de vontade baseada no profissionalismo. Essa liderança de nível 5, ele não apenas trabalha em equipe, ele não apenas organiza os processos, ele não apenas aponta uma direção, ele não apenas um inquieto por natureza, nunca está satisfeito com os resultados, mas ele agora começa a construir as bases para uma excelência que é atemporal, que desafia o tempo, porque ele está ali sempre, vamos dizer assim, refletindo sobre essa renovação permanente da empresa para que ela possa continuar crescendo, para que ela não perca a relevância e, ao mesmo tempo, formando novos líderes tão bons quanto ele ou melhores do que ele. Ele cria uma organização que aprende, ele cria uma organização que forma novos líderes, porque será sempre muito essencial para o crescimento da empresa ter sempre novas lideranças de alta qualidade. E aí a gente chega nesse estágio de liderança do nível 5, diz o Jim Collins. Vamos refletir sobre tudo isso, não é verdade? Temos que refletir sobre tudo isso. Esse líder de nível 5, diz o Collins, ele em primeiro lugar ele tem uma ambição, a ambição dele é a empresa. Não é pessoal, é empresa. A preocupação é com o sucesso da empresa, não com o dele. É o sucesso da empresa. Ele se preocupa não com sua riqueza pessoal ou com seu nome pessoal. Ele se preocupa com a riqueza da empresa, com o nome da empresa. Eles querem ver
a organização será mais bem-sucedida ainda na próxima geração. Eles não querem o sucesso apenas enquanto eles estiverem lá. Eles querem construir uma história de sucesso que possa continuar após a saída deles das empresas. Percebem? Isso é fundamental. Porque o líder não pode pensar apenas no período em que ele está à frente da empresa. Ele precisa já deixar as bases para o futuro, quando ele não mais estiver lá. Porque este é um momento delicado, quando um grande líder sai de uma empresa e você não tem outras pessoas preparadas para assumir e dar continuidade ao legado daquele líder. E aí você, de repente, pode comprometer o futuro. Então, esses líderes de nível 5 estão atentos a isso, à sucessão. Isso faz parte do planejamento dele, a sucessão. Não só a dele, mas como a de outras lideranças também. Em contrapartida, os líderes de empresas que o Collins comparou, que tinham líder de nível 5 com as que não tinham líder de nível 5, ele percebeu que esses líderes das outras empresas, que não eram de nível 5, estavam mais preocupados com a sua própria reputação, com a sua grandeza pessoal, com o seu reconhecimento, com a sua construção de riqueza pessoal. E eles fracassavam na construção das empresas para ter sucesso na geração seguinte. Então, eles fracassavam no futuro. Eles não conseguiam deixar uma empresa preparada para quando eles deixassem as empresas. Essa é uma característica muito interessante que a gente precisa observar. Segundo o Jim Collins, em mais de 75% das empresas do grupo de comparação direta, encontramos executivos que prepararam seus sucessores para o fracasso, ou escolheram sucessores muito fracos, ou as duas coisas. E isso explica muito porque uma empresa pode ter tido sucesso durante um bom tempo e, de repente, em um determinado momento, essas empresas começam a entrar em declínio, porque não houve o planejamento adequado para uma sucessão vitoriosa. As pessoas escolhidas não estavam preparadas, as pessoas escolhidas não dariam conta do desafio de manter a empresa em alto nível. Veja quanta coisa tem de interessante nesse universo corporativo para a gente ir refletindo, para a gente ir estudando, para ir aprendendo, porque tudo isso vai refletir nas nossas escolhas enquanto investidores. Nós temos que escolher sempre empresas que, se possível, tiverem a liderança de nível 5, porque essas vão entregar resultados de longo prazo. Outro dia um inscrito aqui no canal comentou isso, de que tinha visto que as empresas cujos líderes de nível 5, nos livros do Jim Collins, todas elas performavam bem no longo prazo na Bolsa de Valores americana. E é isso que acontece. Essas empresas são empresas que estão sempre em tendência de alta, por conta dessa liderança de nível 5. Não há muitos mistérios nesse mundo dos investimentos. É apenas necessário ter um pensamento certo, pensar da forma correta. Essa é a grande questão. Esse é o grande desafio, né? Para entrarmos na fase final do vídeo, o Jim Collins ainda comenta que os líderes de nível 5, eles têm uma humildade muito grande, eles às vezes são modestos, muito modestos em relação a si mesmos, não gostam de aparecer, e em contraste com aqueles outros líderes do grupo de comparação de empresas que não tinham a liderança de nível 5, onde 2/3 dos líderes cultivavam egos gigantescos que contribuiriam ou contribuíram para a morte ou para o perpetuar da mediocridade das empresas. Olha que interessante. A liderança de nível 5 não é o mesmo que a liderança servil. Os líderes de nível 5 são fanaticamente movidos por uma necessidade incurável de gerar resultados contínuos, melhores e maiores.
Eles são tão determinados a fazer o que for preciso para que a empresa se torne excelente, não importa quão importantes ou difíceis sejam as decisões. Estes líderes de nível 5 exibem uma diligência operária. Eles estão mais para cavalo de arado do que para cavalo de circo. Engraçada essa comparação, né? É aquele que está mais voltado ao trabalho do que à exibição. E aí, para quem gosta de esportes, se a gente for olhar agora para as últimas Olimpíadas, a gente vai ver uma diferença na seleção de vôlei brasileira masculina. O primeiro ciclo aí olímpico sem o Bernardinho. Nos últimos 4 ciclos olímpicos, a seleção de vôlei esteve sempre no pódio. Desta vez não ficou entre as 3 primeiras. O que está por trás disso? Vejam o impacto da saída do Bernardinho, que é um líder de nível 5. O Renan não é um grande líder, mas não é ainda um líder de nível 5. Não tem ainda essa energia do líder de nível 5. Poderá vir a ter, sim, mas ainda não tem. E veja o resultado, veja a consequência. E a equipe não é tão diferente do que tinha sido no último ciclo olímpico. Alguns dos jogadores continuam sendo os mesmos. Até que teríamos a observar que teve um reforço do Leal, o cubano, o naturalizado brasileiro, que é uma pessoa com um poder de ataque muito grande, um dos melhores do mundo. Mas veja que tudo isso não fez com que a seleção de vôlei masculino chegasse lá, né? Então estejam atentos. Não basta a empresa ter sido boa, não basta ter um bom time. O líder é fundamental. O líder de nível 5, ele faz diferença. Sempre faz diferença. Reflitam um pouco sobre isso, reflitam um pouco sobre essa temática, porque ao olhar empresas, precisamos estar muito atentos à liderança das empresas. É fundamental que a gente acompanhe a liderança da empresa. Observe as suas decisões, quando se coloca, quando se comunica, para que a gente possa entender um pouco esse perfil desse líder. Porque isso será decisivo no nosso sucesso ao investir em uma empresa ou não. Portanto, observemos as lideranças. Essa é a grande mensagem deste vídeo. Gostou? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.